Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o Simple Past. Vamos focar principalmente na diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares do inglês. Quando a gente fala sobre o Simple Past, como o próprio nome propõe, passado simples, ele é utilizado justamente para se referir a ações que aconteceram no passado, terminaram e ficaram lá no passado. Por isso que é importante a gente conversar sobre os verbos regulares e irregulares para que você possa conjugá-los de forma correta na hora de formar frases no passado simples, ok? Então vamos começar aqui falando justamente sobre essa diferença dos regular verbs e dos irregular verbs. Verbos regulares e os verbos irregulares. O que são eles? An English verb can be regular or irregular. Regular verbs form their past and past participle forms by ending ed. Os verbos regulares, eles são formados no passado ou no passado particípio, acrescentando o ed. Então você tem um verbo, na hora de conjugá-lo para o passado, basta você acrescentar o ed. Acabou, tá? Agora os irregulares, olha. Irregular verbs form their past and past participle forms in different ways. O problema pode estar aqui, porque os verbos irregulares, a forma de passado deles é de maneiras diferentes. Não existe uma regra como os irregulares que basta você acrescentar o ed. Os verbos irregulares, cada um vai ter a sua forma, tá ok? Não tem regra específica para eles. Então a minha dica é: busque sempre estar estudando, estar revendo, estar formando frases, estar utilizando, vai ver a lista de verbos do livro, do dicionário, busca na internet, coloca em prática esses verbos de modo a te ajudar justamente na hora da memorização, tá ok? Vamos ver alguns exemplos, olha só. Aqui eu tenho um quadro dos regular verbs. Se você reparar, olha, na base form, que é a forma base deles, e a segunda coluna são os simple past, eles estão no passado simples. Todos eles estão com ed, e é isso mesmo. Os verbos regulares, para você colocar no passado, basta acrescentar o ed. Vamos ver, olha só. Visit, visited, travel, traveled, love, loved, walk, walked, rent, rented, hope, hoped, like, liked, check, checked. Todos eles estão no passado aqui com ed porque são regulares. Os verbos visitar, viajar, amar, andar, alugar, esperar, gostar e checar. São esses os significados, ok? Então, verbo regular, coloque ed. Agora, os verbos irregulares, como eu disse anteriormente, cada um vai ter a sua forma. Observem aqui. Be, was, were, go, went, get, got, see, saw, take, took, drive, drove, have, had, buy, bought. Então, aqui, se você notar, não tem nada de ed e cada um tem o seu. Pode ser que um deles mude completamente, como os dois primeiros, por exemplo, como o terceiro verbo que está ali só mudou uma letrinha, tá? Pode acontecer de, às vezes, ser o mesmo. O verbo read, que é o verbo ler, por exemplo, se escreve do mesmo jeito no passado. Read também. Só muda a pronúncia, que vira read, tá? Veja aqui, ó. Os significados do verbo estar, ir, chegar, ver, tirar, dirigir, ter e comprar, né? Então muda bem, ó. Was, were, went, got, saw, took, drove, had and bought. Ok? Então aqui, gente, a gente tem que buscar técnicas e maneiras de memorizar. Minha dica é colocar em uso, tá bom? Estudá-los e praticá-los. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos de duas tirinhas do Garfield, dele utilizando justamente aqui verbos no passado. Olha só, aqui ele está bocejando, né? Tem até meio que o yam, que indica mais que uma onomatopeia de bocejar, tá? E daí ele fala assim, olha, I'm tired, eu tô cansado. I stayed up till late last afternoon. Eu fiquei acordado até tarde na última tarde, né? Preguiçoso que só. Aqui eu tenho o verbo stay up, que é o verbo ficar acordado, tá? E o passado dele, stayed up. Ele é um verbo regular. Então foi só acrescentar o ed. Agora olha esse outro aqui, olha. Ele conversando aqui. I lent Audie a book. I gave Audie a book. Eu emprestei um livro para o Audie. Aí o Audie vai lá, babou, mordendo o livro inteiro, né? Daí ele colocou, I gave Audie a book. Eu dei o livro para o Audie, porque já destruiu o livro, vai ficar para ele. Eu tenho dois exemplos aqui de verbos irregulares, que é o verbo emprestar
que é o verbo lend, que está aqui no primeiro balão, e o verbo dar, que é o verbo give, que está no último. Só que ali eles estão conjugados no passado, eles são verbos irregulares, não dá para você colocar ed. Então, olha só, lend, o passado é lent, give, o passado é gave. Nesse caso aqui, observem que mudou uma letrinha só. Beleza, né? Perfeito, mais fácil ainda para a gente poder memorizar. Mas, de um modo geral, você tem que tomar cuidado que pode ser que mude completamente, tá? A ortografia das palavras. Ok? Então é isso. Nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre, começamos a falar um pouco sobre o passado simples, só que aqui eu foquei um pouco justamente sobre nas regras de verbos regulares e irregulares da língua inglesa. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tchau, tchau.